Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo. Na parábola dos trabalhadores da vinha, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos que vão do 1 ao 16, Jesus nos conta que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu pela manhã para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário pelo dia trabalhado, enviou-os para a sua vinha. Depois de 3 horas, ele volta a sair e vê na praça outros trabalhadores. E lhes disse: Ide também vós para a vinha, e vos pagarei o que for justo. E lá foram eles. Voltou a sair o proprietário por volta do meio-dia, e depois, mais uma vez, no meio da tarde, fazendo sempre o mesmo. E tendo saído pela última vez 1 hora antes do sol se pôr, encontrou outros trabalhadores parados e lhes disse: Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então disse-lhes o proprietário: Ide também para a minha vinha. No final do expediente, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido contratados na última hora, receberam 1 denário cada. E vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber muito mais. Porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Murmuravam estes então contra o proprietário, alegando: Estes últimos trabalharam somente 1 hora e os igualaste a nós, que suportamos o dia inteiro e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora, pois quero dar a este último tanto como a ti. Não tenho o direito de dispor dos meus bens como eu quiser? Ou vês com maus olhos que eu seja bom? E assim, Jesus termina a parábola com a seguinte frase: Os últimos serão os primeiros serão os últimos. À primeira vista, a narrativa pode parecer injusta, mas o mestre convida sempre a olhar além das aparências, especialmente quando faz uso das suas parábolas. A vinha apresenta o campo do bem e o trabalho nela simboliza o serviço em favor do amor e da caridade. É justamente sobre esse trabalho de amor que Jesus nos chama a atenção no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 27, quando nos diz: Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O trabalho que realizamos em benefício do nosso próximo é aquele que permanecerá conosco para sempre, sem que para isso deixemos de lado as nossas responsabilidades terrenas, diante dos nossos lares, dos nossos familiares, cuidando dos nossos estudos e cumprindo os nossos deveres perante a nossa sociedade civil. O tempo que deixamos, o tempo que nós dedicamos à prática do bem é o alimento mais valioso para o nosso espírito e por isso nos acompanha até a vida eterna. Quer estejamos no vigor da juventude, ou já sentimos em nossa carne os efeitos do tempo, toda hora é hora de servirmos. Sempre há oportunidade para buscarmos o salário divino, desde que o nosso atraso nessa busca não signifique fruto da nossa preguiça ou muito menos da nossa má vontade.
Alguns de nós chegam à vida terrena já inclinados a serviço do bem. São aqueles espíritos que respondem cedo ao chamado do Pai e se entregam ao auxílio fraterno. A maioria, entretanto, desperta mais tarde, muitas vezes após experiências difíceis, perdas ou dores, que aí sim irão sensibilizar o coração. A grande lição da parábola é clara. O essencial não é o momento em que nós começamos, mas a nossa disposição interior com que nós nos entregamos ao trabalho. Deus, em sua justiça perfeita, não nos recompensa pelo tempo, mas pela sinceridade dos nossos corações. Assim, como os trabalhadores receberam o mesmo salário, nós também receberemos a nossa recompensa espiritual prometida, que não se mede em bens materiais, mas em paz, luz e renovação interior. Que possamos sempre que possível agradecermos a oportunidade de servirmos, em vez de lamentarmos as dificuldades que às vezes surgem em nossos caminhos. Na seara do Cristo, o trabalho nunca deve ser considerado um fardo, mas sim a libertação para as nossas almas. As lutas, os desafios e as provas que encontramos ao longo da vida tornam-se instrumentos de aperfeiçoamento espiritual. São eles que nos preparam para uma verdadeira colheita, aquela que se manifesta na consciência tranquila e no coração sereno. O Evangelho dirige seu convite à humanidade inteira, mas nem todos conseguem acolhê-lo de imediato. Por isso, Jesus nos lembra no último versículo dessa parábola: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Agora, e nós? Nós também somos trabalhadores da vinha. Recuar diante deste chamado, seja por medo, vaidade, comodismo, é desperdiçar a oportunidade de crescimento moral e espiritual que recebemos do Pai ao reencarnarmos. Quando nos dispomos a servir, também somos servidos. Ao ajudar, nós nos fortalecemos. Ao amparar, nós nos purificamos. E ao trabalharmos pelo bem, avançamos espiritualmente. Negar-nos ao trabalho é adiarmos a alegria de participar da obra divina e de colhermos os frutos do nosso próprio esforço. Aí lembramos que Jesus nos disse através do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. Do ponto de vista da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, no item 3, o espírito Henri Heine nos diz que podemos interpretar os trabalhadores da primeira hora como sendo os profetas, citando Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso espiritual da humanidade como um todo. E aí, continuadas ao longo dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires e, por fim, chegando até nós, os espíritas. Sendo nós, espíritas, os últimos a chegar, aproveitamos tudo que nos foi ensinado por nossos antecessores. E aí ele diz assim: o homem deve herdar do homem, porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos e Deus abençoa a solidariedade. E termina dizendo: muitos daqueles que revivem hoje e outros ainda virão, porém mais esclarecidos, trabalhando não mais na base, e sim na cúpula do edifício.
As múltiplas reencarnações representam valiosas oportunidades de prosseguirmos nas tarefas que porventura tenhamos interrompido na seara do bem ao fim de nossas inúmeras existências. A reencarnação, como ensinou Jesus a Nicodemos no capítulo 3, versículos 1 ao 21 do Evangelho de João, nos permite retornar à jornada terrena mais experientes, mais amadurecidos, avançando continuamente na senda do nosso progresso espiritual. A todos nós, seguidores do Cristo, cabe ouvir esse chamado ao trabalho com muita humildade e muita alegria, colocando nossas mãos, nossa voz e principalmente o nosso coração a serviço do bem. Recuar é perder tempo, avançar é crescer. O verdadeiro discípulo do nosso Mestre Jesus não pergunta por que eu, mas diz com fé: Senhor, aqui estou, que eu possa ser útil segundo a tua vontade. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos acompanhe sempre. Graças a Deus.